Boa noite. Lê sem óculos. Hoje, a Academia Mineira de Letras realiza, em parceria com a Escola Brasileira de Psicanálise, seção Minas Gerais, o primeiro encontro de 2019 do programa Lacan na Academia, Conversando com a Literatura. Em 2018, nós já tivemos vários eventos, vários de vocês já devem ter participado, e foi assim uma experiência muito bem-sucedida. Hoje, eu chamo, então, a diretora da Escola Brasileira de Psicanálise, seção Minas Gerais, Helenice de Castro, que vai apresentar a vocês o tema, os palestrantes e a curadora do evento. Obrigada. Boa noite. Eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês aqui presentes hoje nesse primeiro encontro, né, do Lacan na Academia em 2019. Como a Flávia Queiroz mencionou, essa é uma atividade que a gente faz em parceria com a Academia Mineira de Letras e a Escola Brasileira de Psicanálise, seção Minas. A gente está entrando, então, num segundo ano do Lacan na Academia, com algumas novidades, né? Nos 2 últimos anos, nesse último ano, em 2018, essa atividade foi coordenada pela psicanalista Fernanda Ottoni Brisset, que era também a diretora, na época, da seção Minas, da EBPMG. E, no início desse ano, a gente teve uma permutação da diretoria. Eu assumi a diretoria geral da seção Minas da Escola Brasileira, né? E, seguindo aí um princípio de funcionamento da Escola de Lacan, que é a permutação, eu convidei, então, a colega Laura Rubião para poder estar à frente do Lacan na Academia nesses 2 próximos anos. Laura Rubião, né, é psicanalista, membro da Escola Brasileira de Psicanálise e doutora em letras pela UFMG, e preparou para a gente boas surpresas nos 3 encontros que a gente vai ter nesse semestre aqui no Lacan na Academia. Então, eu queria agradecer a Laura por ter aceito o meu convite, queria agradecer a Inês Rabelo, a Flávia Queiroz, ao Guto Cortes, por nos acolher aqui nessa casa, que é tão importante para a gente, para nós belo-horizontinos. E queria agradecer, por fim, aos convidados dessa noite, Ana Lídia Santiago, Henri Kaufmanner, colegas lá da Escola Brasileira de Psicanálise, em especial ao escritor Michel Laube, que nos dá o prazer da sua presença nessa conversa de hoje. Então, eu vou convidá-los a tomar seus lugares à mesa e vou passar a palavra para a Laura Rubião, que vai coordenar essa atividade hoje. Obrigada. Boa noite a todos. Eu queria começar, então, agradecendo a Helenice de Castro pelo convite para coordenar nessas atividades do Lacan na Academia, conversando com a literatura, nesses próximos 2 anos. E para nós, né, da psicanálise, é sempre um refresco poder tratar de questões aí do nosso interesse a partir de uma certa exterioridade, assim, de um olhar exterior nessas conversas, aí aqui no nosso caso com a literatura. Eu aprecio muito, né, esses deslocamentos e queria falar assim brevemente, né, para a gente não tomar muito tempo, do nosso programa desse semestre, que é inspirado no tema do Encontro Americano de Psicanálise de Orientação Lacaniana, o ENAPOL, como a gente chama, o 9º ENAPOL, que acontece esse ano, em setembro, em São Paulo,
cujo tema é ódio, cólera e indignação. Três paixões, afetos, desafios para a psicanálise, e para nós também, né? Então, 3 afetos aí muito marcantes, presentes na nossa época, né, e que rendem, né, podem render boas reflexões. Então, nós hoje começamos pelo ódio, nós intitulamos essa mesa, Helenice já adiantou, ódio, uma paixão cega. O Henry me perguntou aqui já de cara se existe uma paixão que não é cega, acho que a gente já pode ficar com essa questão. Então, os nossos convidados, né? Nós temos hoje um convidado especial, Michel Laub, que é jornalista, escritor, tem 7 livros publicados, entre eles, né, o Diário da Queda e o Tribunal da Quinta-feira, dentre vários outros, eu não vou citar todos, e esse vai ser o objeto privilegiado da conversa de hoje, esse livro, né? Os livros do Michel são traduzidos em várias línguas e ficamos muito contentes, né, dele ter aceito. Eu agradeço ao Michel por ter aceito esse convite de conversar conosco hoje. E temos, então, também a Ana Lídia Santiago e Henry Kaufmanner, psicanalistas da Escola Brasileira de Psicanálise, Associação Mundial de Psicanálise, e ambos coordenadores do 9º ENAPOL. E, por sugestão do próprio Michel, nós decidimos fazer aqui uma conversa mais informal, sem dar a fala, né, a palavra, uma conferência para cada um, e fazer aqui uma conversa em torno né, deste livro, né, O Tribunal da Quinta-feira. E a gente prossegue, né, no nosso programa. São surpresas, né, como a Helenice falou, mas eu vou adiantar só um pouquinho. Nosso próximo encontro vai tratar do tema da cólera, a partir do livro Um Copo de Cólera, do Raduan Nassar. Nós vamos ter aqui a presença de Sabrina Sedelmaier e Márcia Rosa Vieira, no próximo mês, em junho. Aí fiquem atentos à divulgação. E, por fim, o 3º encontro em torno do livro Indignação, do Philip Roth, com o nosso colega confirmado até agora, Sérgio Laia. Tá? Então, eu agradeço a presença também de vocês e desejo um bom encontro aqui hoje. Eu vou, então, passar a palavra. A gente começa com a Ana Lídia, certo? E vamos aí prosseguir. Obrigada. Bom, boa noite para todo mundo. Nós não planejamos nenhuma, como a Laura tinha indicado, né? Como que nenhuma arguição ou um questionário ou perguntas em relação ao livro. Na verdade, a gente está interessada nessa conversa que vamos tentar que ela gravite em torno do tema do ENAPOL, que é o ódio, cólera e indignação, desafios para a psicanálise, né? Para preparar um pouquinho essa conversa, vocês sabem, né, que Michel Laub, como já foi apresentado, escritor e jornalista, ele publicou vários romances, e eu anotei aqui só o nome dos títulos dos últimos romances dele, dos últimos que foram publicados nessa segunda década do século XXI, que é o Diário da Queda, de 2011, A Maçã Envenenada, 2013, e o Tribunal de Quinta-feira, lançado em 2016, que é o objeto essa noite dessa atividade de Conversando com a Literatura, né? Bom, a título de introdução, o que eu diria que, nesse livro, O Tribunal de Quinta-feira, o Michel Laub introduz o tema da AIDS, que é uma doença, como todo mundo sabe, sexualmente transmissível, e que, se nos anos de 1980 ela foi epidêmica, constituiu uma ameaça para as gerações que se iniciavam na carreira da vida amorosa e impôs mudanças de hábitos para todos nessa esfera, hoje ela é menos lembrada, principalmente porque existem medicamentos para o tratamento da doença. Então, por isso, a AIDS ela deixou o patamar daquilo que antes se apresentou como uma ameaça, como uma figura de horror.
E é com esse pano de fundo da AIDS que Michel Laub vai tratar de uma outra epidemia, que é própria desse século XXI, que também introduziu inimagináveis mudanças na experiência humana em geral e na vida amorosa e sexual das pessoas. Que trata-se da internet, do espaço virtual e tudo mais que compõe a chamada era digital em que nós vivemos. A meu ver, se a AIDS ela pode ser comparada à internet, é no ponto em que a presença de cada um desses acontecimentos no mundo, ele introduziu uma queda na ordem das coisas, uma mudança que não pode ser revertida. E mudanças desse tipo, elas podem gerar para algumas pessoas uma nostalgia da ordem perdida, que, embora não possa ser recuperada, ela permanece vivaz como uma ilusão. Então, ilusão do bem, mas tem bem sem mal? A ilusão do amor, mas tem amor sem ódio? Então, vamos deixar essas questões aí para conversa. Eu fiz uma breve resenha do livro, pelo menos dos 4 pontos, mas assim, é um pouco a minha leitura, e tanto se Michel Laub estiver em desacordo, como vocês podem comentar, né? Estamos esperando a contribuição de todo mundo. O Tribunal de Quinta-feira ele é dividido em 4 partes. A primeira parte foi intitulada Uma Sigla, e ela se refere à AIDS e à ameaça de morte que essa doença representou para a sexualidade e para a vida das pessoas nos anos 1980. Ela refere-se, por contiguidade, a outras siglas igualmente ameaçadoras, como a peste, o câncer, a maldição e a maldição da internet. A segunda parte é intitulada Uma Piada, e ela fala de um homem casado, casamento falido, seu envolvimento com uma colega de trabalho 20 anos mais jovem e da troca de mensagens com um amigo homossexual, mensagens que serão recortadas, montadas à la maneira cortar-colar, espalhadas na internet pela ex-esposa traída. Eis o que é apontado como violência, pois, evidentemente, essa divulgação teve consequências terríveis. Então, o autor destaca o problema da falta de tolerância. Eu fico com uma pergunta assim, se a falta de tolerância seria hoje o nome, né, do ódio, né? Um dos nomes. A terceira parte, intitulada Os Réus, confronta a ameaça da AIDS dos anos 1980 e a ameaça da era digital, atual da era digital. Então, pode-se refletir sobre a morte real, causada pela doença, e a morte social, causada pela difamação. O texto do protagonista principal, escrito em um contexto, é transportado para um outro contexto totalmente distinto, em que se torna prova de verdade contra a posição ética do sujeito no mundo. E, por último, o 4º ponto, que é quinta-feira, a última parte, apresenta a condenação do escritor, do publicitário e do amante, assim como o dia em que sua jovem amante toma conhecimento do caso. Uma pergunta que pode ser endereçada tanto para o autor quanto para o personagem principal, que vivem na mesma época e compartilham das mesmas angústias do tempo presente. A pergunta é a seguinte: o que é o tribunal? O que é um tribunal para José Vitor e também para Michel Laub? Bom, boa noite. Eu queria agradecer o convite da Escola de Psicanálise, da Academia Mineira de Letras e a presença de todo mundo aqui, dos meus colegas de mesa também. Sempre num livro, as questões que são colocadas, elas têm múltiplas, um livro de ficção, no caso, né, elas têm múltiplas leituras, né, isso eu acho que é uma das características essenciais da literatura. Então, mesmo esse resumo que você fez, que está correto, assim, do ponto de vista da sua leitura, como você falou, né, ele tem alguns desdobramentos que poderiam ser diversos de acordo com outras leituras, né. No caso do tribunal, é claro que o tribunal, o significado mais óbvio dentro do livro é o tribunal da internet. O tribunal virtual, inclusive, é uma expressão razoavelmente corrente, né, em relação às redes sociais. Eu não criei essa expressão nem nada, mas é uma maneira como o personagem se dirige, um pouco ironicamente, ao que seria uma espécie de
corpo de acusadores aos quais ele precisa apresentar sua defesa depois de tudo que ele narra que acontece no livro. Eu vejo essa dimensão e vejo também, claro, aí a diferença do personagem pro autor, que às vezes é a mesma pessoa e muitas vezes não é, nesse livro frequentemente não é. Eu vejo uma diferença, assim, um pouco de dimensão em relação ao sentido do termo tribunal, que é o fato de que todo leitor é um juiz também daquilo que lê, né? Então, esse é um livro que trata de questões muito contemporâneas, né, em relação a, por exemplo, a normatização do desejo, a moralidade e tal, e faz uma relação disso com movimentos políticos que são muito atuais, especialmente os movimentos identitários. Então, no momento em que um personagem que tem uma característica de origem, inclusive, por ser um homem branco, de 45 anos, de meia idade, brasileiro, tem um recorte de origem que determina um pouco o tipo de pensamento que ele tem, o tipo de formação que ele tem, o tipo de mentalidade. Ele fala de um ponto de vista no livro que, na minha opinião, assim, na minha intenção, pelo menos de autor, não deveria ser exatamente o ponto de vista meu como escritor, e aí a grande questão da literatura sempre é fazer com que isso pareça ao leitor de uma maneira orgânica. É uma coisa um pouco etérea de falar a respeito, assim, muito difícil de falar, mas o uso da ironia, por exemplo, a ironia, pelo menos em algum sentido dentro da literatura, ele causa esse efeito de que aquilo que está sendo falado não é para ser levado exatamente ao pé da letra, como toda a ironia, né? Então, no caso, o tribunal é o personagem, do ponto de vista dele mesmo, o personagem o tribunal são as redes sociais, mas eu, como autor, vejo também o tribunal como aquele corpo formado pelas pessoas que leem, né? Por mim mesmo, como autor, e pelas pessoas que leem, que vão deslocar um pouco aquela fala do personagem do sentido literal dela. Eu fiz a pergunta para o autor e para o personagem por uma razão simples, assim, que o romance ele oferece identificação. Então, quem lê, fala assim, olha, já me envolvi com uma pessoa 20 anos mais nova, já falei uma coisa que depois lançaram na internet e não foi legal. Então, são coisas que acontecem muito na atualidade. Então, ele é muito atual, assim, muito presente, né? Só antes de falar, em relação a isso de identificação, é um jogo também que se faz muito nessa abordagem irônica, literária irônica, digamos assim, que é jogar com essas possíveis identificações, né? Você torna, às vezes, o personagem simpático, ele fala coisas muito justas, muito corretas do ponto de vista dele, ele demonstra que ele está ferido de fato, isso cria uma empatia natural, não tem como. A própria narrativa em primeira pessoa tende a causar uma empatia. Mas, ao mesmo tempo, aí a habilidade ou não do escritor é botar ali no meio algumas armadilhas que deslocam um pouco esse envolvimento. Então, em alguns momentos da trama em que tudo parecia muito razoável, aquilo que ele estava falando, ele faz alguma pequena revelação que demonstra que, na verdade, a história não é bem aquela que ele está contando, ou pelo menos tem outras camadas, né? Eu ia te interrogar exatamente nesse ponto, né? Eu pude assistir algumas entrevistas suas, assim, para te conhecer um pouco mais, assim, e você fala da escolha do personagem, do José Vitor, né? Há uma escolha que cria uma certa diferença em relação ao que você vinha produzindo até então, não é? De alguém que não aparecesse tanto como uma autoficção, né? Uma autobiografia, e digamos que não é um personagem necessariamente simpático, não é? Quer dizer, isso é uma preocupação sua ao longo do texto. Isso é interessante porque, de alguma maneira, a gente pode pensar que, e nisso nos interessa, de acordo com o tema que a gente já está exatamente trabalhando, há nuances de ódio, vamos dizer assim, ao longo do texto, né? Algo que o próprio, vamos dizer, José Vitor, pelo tipo de vida que ele tem, pela relação, por exemplo, que ele tem com as mulheres, não é? Seja a forma como ele as coloca em série, né, das mulheres que já estiveram na vida dele, e da Teca, e de como que ele vai falando da Teca, e um certo estranhamento também com as reações dela. Depois essa mais jovem com quem ele se relaciona, e um certo desconhecimento do que ela poderia
vamos dizer, qual que seria a resposta dela à experiência em si, não é? Há um certo posicionamento de um sujeito, como você disse, publicitário, de meia idade, etc., com todos os seus preconceitos também, né? E me parece que isso foi uma preocupação, havia uma intencionalidade sua de que isso estivesse presente no livro, né? E talvez, o que você buscou aí, né? Tem vários modos de responder. Talvez o mais amplo deles seja dizer que, em termos de minha visão, em termos de visão de literatura mesmo, aí está até acima do próprio livro. Eu tenho, nos últimos anos, me preocupado muito em relação ao meu próprio trabalho, mas também de outros escritores, tudo, com uma certa contaminação da literatura, talvez na psicanálise aconteça isso hoje em dia. Não sei como é que é a experiência de consultório ou de sala de aula, como é que isso está se configurando, mas eu noto na literatura uma contaminação muito grande por outros discursos, especialmente os discursos políticos, ideológicos, autoritários, de todo morais, né, de toda ordem. E isso teve muito presente na concepção desse livro. O livro muda muito enquanto você está escrevendo. Às vezes a história vai mudando, o personagem vai mudando. Isso obedece a caminhos que às vezes são até técnicos, né? Ou de sensação sua escrevendo de que aquilo está funcionando, não está funcionando. Então tem uma certa margem para mudança, mas alguns pontos centrais do livro, eles não mudam desde o início. E esse, para mim, foi um deles. Eu queria, de fato, eu não queria fazer um livro simpático, digamos assim. E não é porque eu quisesse incomodar ninguém gratuitamente, não era isso. É que tinha uma questão assim de, certo modo, que é um projeto até talvez pós-moderno e tudo, mas de certo modo deixar claro para o leitor que aquilo é um discurso ficcional. Ele não leu esse livro para melhorar a vida dele, para aprender alguma coisa, como muitas vezes os best-sellers oferecem, né, esse tipo de experiência, né? Você aprende como é que funciona um aeroporto quando você lê o livro chamado Aeroporto do Halley, né, que era um best-seller dos anos 60, essas coisas. Ou então você aprende a viver melhor nesses romances de água com açúcar ou de autoajuda e tal. No meu livro eu queria um deslocamento nesse sentido. E essa distância do leitor para o narrador, que acontece em boa parte do tempo, eu acho que ela se contrapõe um pouco a essa noção que a gente tem muito na própria arte hoje. Assim, isso é muito comum, inclusive, entre espectadores de séries. Quando você lê as críticas, os comentários sobre séries, aquela coisa de se identificar, de ter que se identificar necessariamente com o personagem. O personagem pensa como eu, então ele é ótimo, então a série é ótima, uma coisa assim. E não deixa, às vezes, esse tipo de produto cultural, às vezes não deixa um espaço para que haja o que deve haver, a meu ver, na ficção, na arte em geral, que é uma certa fricção, um certo desconforto mesmo, assim, em relação ao que está sendo dito. Se fosse para o narrador dizer só as coisas que as pessoas querem ouvir, eu não precisaria escrever esse livro, né? Eu não precisaria escrever uma ficção, na verdade. Eu poderia ficar nas minhas redes sociais lá, fazendo posts, confirmando as minhas próprias certezas, as certezas do meu grupo social, da minha bolha, etc, etc. Então, tinha um pouco quase esse programa assim, inicial em relação a esse livro, que alguns livros anteriores, a maioria deles eu não tive essa preocupação. Eles foram livros muito mais intuitivos no sentido de eu ir seguindo a história, seguindo o personagem, né? Nesse sentido, é um livro mais político do que os anteriores. Ele tem uma preocupação, às vezes, que está um pouco, que é muito literária, de certo modo, quase uma defesa da literatura, mas, ao mesmo tempo, ela é política também, porque ela diz um pouco sobre a maneira como a gente consome literatura e arte em geral nessa época. Bom, para fazer uma segunda pergunta assim, para o Michel, do livro, vou introduzir uma questão para a gente conversar sobre o ódio entre homens e mulheres. Eu vou ter que fazer um pequeno, outro resumo do romance, mas aí focando mais nos personagens e no ódio. Tudo bem? Pode ser? Então vamos lá. Vou apresentar para vocês, para quem já faz algum tempo que leu. O José Vitor é o personagem principal e ele é o narrador da história. Ele é publicitário de profissão, conheceu Walter, um amigo homossexual, na faculdade. Walter é natural de Bariri, tinha se mudado para a Grande São Paulo ao se dar conta da ameaça que pairava sobre os homossexuais em sua cidade. Um grupo de jovens, do qual ele mesmo fazia parte, armou uma peça para o travesti mais conhecido de Bariri, que começou com uma visita ao apartamento dele e terminou em seu espancamento.
José Vitor, por sua vez, aos 15 anos, tinha tido sua primeira experiência sexual em um puteiro, do qual a principal lembrança que ficou foi o látex da camisinha ter se rompido. A questão de uma possível contaminação está na pauta da cogitação do personagem, considerando a AIDS como discurso daquele tempo. Então, portanto, na experiência de cada um desses dois amigos, quando jovens, o sexo surgiu associado ao medo, medo da morte, medo da destruição. Depois da faculdade, José Vitor e Walter alimentam uma amizade por mais de 20 anos por meio de trocas de mensagens via e-mail e outras, em que relatam um ao outro experiências, detalhes de suas fantasias sexuais, expressões de ódio, cólera e indignação. Geralmente, quando algo desse tipo é pensado, logo em seguida sofre recalque. Essa é a teoria que nós temos, né? Mas se acontece de ser proferido, tem-se normalmente o cuidado de fazer isso com discrição, para não se tornar ofensa de fato. José Vitor e Walter, ao contrário, praticaram a livre associação entre eles, escrevendo muitas coisas que no âmbito privado não poderia ser condenado ou considerado perversão, mas na esfera do público se julga como preconceito, racismo, homofobia e politicamente incorreto nos tempos de hoje. Em suma, escreviam usando os recursos da linguagem, notadamente a metáfora, porém sem o véu simbólico. Walter era portador do vírus HIV, José Vitor era casado há 4 anos com Teca, que já tinha tido um relacionamento com Walter. O casamento dos dois estava falido e José Vitor envolve-se com Dani, 20 anos mais nova, a jovem estagiária da empresa onde trabalhava. Depois da separação, Teca encontra a senha do computador do então ex-marido, lê a troca de mensagens entre os amigos e toma conhecimento da traição. Aí, ela faz um compilado das mensagens, lança na internet, os expondo da pior maneira para acesso e julgamento dos amigos e colegas de trabalho. A mulher quer ver sangue, quer sentir o peso do ódio. Essas foram as palavras do Yuri, da Livrada, ao comentar o livro. E ele fica assim, ele até muda o tom de voz para falar isso. Em relação a José Vitor, em reação, José Vitor lerá comentários diversos e aleatórios, mensagens críticas e de desaprovação que parecem da ordem de um linchamento virtual. No calor do escândalo, José Vitor é despedido, pede para pouparem Dani, mas essa também larga o emprego. Alguns dias de silêncio entre este casal até a consumação do veredito. Nesta quinta-feira, aguarda-se ainda o resultado de um exame para saber a dimensão de sua condenação. Então tem um mal-estar, né, que o romance gera, pelo menos assim, nos comentários que eu escutei a respeito. Eu acho que ele pode ser situado no fato de alguém ser julgado por um fragmento da vida, um fragmento de sua intimidade. E contrapõe-se a isso a questão da responsabilidade. Enfim, o que esse romance apresenta pode ser discutido a partir de vários pontos de vista, mas interessaria a gente, pensando no Encontro Americano de Psicanálise e Orientação Lacaniana, se a intolerância é um dos nomes do ódio no momento atual. A intolerância, um tipo de vingança do parceiro amoroso, ela é isso que a gente cifraria como ódio, né? Quando os laços se desfazem, o ódio de uma mulher traída, assim como o ódio de um homem abandonado. Hoje a gente tem um índice de feminicídio por suspeitas diversas, né? O índice só vai aumentando e é notícia de jornal todos os dias. E aí, gostaria de lembrar, assim, a esse respeito, nesse ódio que atravessa, que faz parte, né, da trama, né, dessa ficção, uma coisa que o Lacan pronunciou na época dele, que ainda soa como, ainda surpreende algumas pessoas, né, que é a fórmula de que a relação sexual não existe. O Lacan apresenta esse axioma e ele vai dizer assim que, como a relação sexual não existe, que para fazer existir, nós que somos seres falantes, a gente tem que cifrar isso de uma certa forma. E o lugar mais comum para a cifração da inexistência dessa falta da relação sexual, dessa complementariedade, né, entre no encontro com o outro aí, é
a utilização da relação do senhor e do senhor e do escravo. Então, essa é a relação que é utilizada para cifrar a relação sexual que não existe. Então, essa é uma questão sempre presente, né? A partir disso, é a seguinte: quem que é o senhor e quem que é o escravo? E há várias teorias sobre isso. Por exemplo, isso gera muitos discursos. A teoria feminista vai dizer que o senhor é o homem e o escravo, que quer fazer da mulher uma escrava. Há doutrinas não feministas que, apesar das aparências, vão colocar que o senhor é feminino, mas o mais importante nem é isso, mas é a questão de que tem uma relação de poder que é usada para cifrar a relação sexual. E a gente encontra isso no romance de uma maneira muito interessante, a meu ver, que são assim, nos dois relacionamentos do José Vitor. É Vitor ou Walter? José Vitor. Nos dois relacionamentos, né, com a estagiária, ele está na posição do senhorzinho e ela da gatinha que toma leite no pratinho, né? E na relação com a ex-esposa, ele, de preferência, vamos dizer assim, ela está nesse lugar de poder e ele um gatinho que pode ser destruído a qualquer momento, né? Então, tem essas duas variações aí que eu achei interessante a gente introduzir para a gente pensar assim, isso que acontece nas relações, o ódio que aparece, às vezes quase imediatamente, numa relação conhecida como relação de amor. É uma longa resposta, né? Possível. Existe, em relação a... Vou tentar falar não só da literatura, uma coisa mais geral, né? Existe uma ambivalência que eu acho que, até onde eu sei, o próprio Lacan falou a respeito, né? De amor e ódio, enfim, as coisas meio que elas... Aí vocês vão poder falar melhor que eu. Não sei se elas mudam de lugar, se elas andam juntas, se são equivalentes, concomitantes, etc, etc. No caso de uma relação, são essas relações colocadas no livro, certamente existem polos diversos disso que você chama do polo do senhor e do escravo, por exemplo, em relação à menina de 20 anos, sim na fantasia, digamos, encenada, entre quatro paredes, ali entre os dois, mas na verdade quem está no comando total é a menina, né? Porque ela faz o que quiser dele, ele está na mão dela por estar apaixonado. E em relação à mulher, a ex-esposa, é o contrário, né? Ela está talvez ali na superfície do livro como algoz dele, porque ela expôs tudo, mas no fundo quem fez o mal de verdade para ela inicialmente foi ele, porque ele largou, né? Ele traiu, ele saiu do casamento. Então essas coisas elas andam, esses sinais de positivo e negativo, a meu ver, assim, leigamente, eles sempre se invertem muito durante as relações. O que eu acho que há coisas conscientes no livro, coisas inconscientes, mas uma coisa que se tornou bastante clara para mim ao longo do processo do livro, de escrever, e se tornou consciente num ponto em que ainda era suficiente, ainda era possível eu mudar algumas coisas no livro para que isso aparecesse mais claro. Isso é muito comum durante o processo de escrita. Então, o que me pareceu claro foi que a gente está vivendo um momento em que, e aí daí o paralelo com o surgimento da AIDS, em que a questão do desejo ela está em completa dissonância digamos, com a moral vigente. Não que alguma vez ele tenha tido consonância total, né? Sempre o desejo é uma coisa meio desviante do que é uma norma, até porque o desejo é algo que a gente não controla, então ele naturalmente, né, por essência, ele é algo que nos incomoda na vida, porque a gente não escolhe de quem a gente gosta, o que a gente gosta, etc, né? Mas em determinadas épocas, aí a história entra, né, como no caso desse livro, em determinadas épocas essa dissonância fica mais evidente. E assim como lá no início da epidemia da AIDS, que a AIDS, de certo modo, ela tirou... É uma coisa muito curiosa quando você olha a história do movimento gay, dos direitos do movimento gay, como integrante do movimento dos direitos humanos nos Estados Unidos. A comunidade gay nos anos 70 nos Estados Unidos era considerada uma comunidade narcisista, egoísta, que não participava de luta política, de fazer culto ao corpo, que era consumista, até porque por questões naturais ali, de não ter filhos na época, não era tão comum casais gays adotarem crianças, então eram casais que tinham mais dinheiro, eles podiam consumir mais, então
era uma comunidade muito ligada a uma visão individualista, digamos, da sociedade. Isso mudou muito com a epidemia da AIDS. É curioso porque eles se organizaram de uma maneira que hoje, inclusive, é imitada, emulada, assim, muito por movimentos sociais hoje de militância. Algumas estratégias que eles usavam na época acabaram depois sendo incorporadas por outros movimentos de minorias e tudo. E isso surgiu porque justamente a AIDS ela tirou essa barreira de visibilidade que existia do desejo, digamos, na época. Uma pessoa, um sujeito gay dos anos 80, ele não podia mais esconder muitas vezes que ele era, porque ele acabava ficando doente, ou o amigo dele, ou a comunidade toda que estava em volta dele. E isso forçou as pessoas a uma aparição pública, digamos. E aí esse choque entre o desejo e a moralidade causou uma onda moralista nos Estados Unidos muito grande, né? Foi um dos momentos mais puritanos da história de um país que já é muito puritano. Enquanto o desejo está escondido e a hipocrisia consegue lubrificar ali as relações sociais, o puritanismo ele consegue fingir que as coisas não estão acontecendo, digamos assim. No momento que há essa eclosão, isso deixa de ser possível. E com a tecnologia das redes sociais também isso, de certo modo, aconteceu, porque no caso desse personagem, não é o único exemplo possível, mas no caso dele, acho que é um exemplo que é bem familiar a todos aqui, houve um choque entre, digamos, o desejo dele, que é um desejo bastante corriqueiro, assim, entre casais, tanto homens e mulheres, de traição, ou de fim de desejo, de fim de casamento, e aí isso causa problemas na relação, casos extraconjugais, etc. Mas no momento que você tem uma tecnologia que consegue tornar isso público em larga escala, coisa que antigamente não era possível, se torna essa discussão sobre essa questão moral que seria talvez privada, inevitável numa esfera pública maior, digamos assim. Isso me permite tomar um ponto que você faz uma pergunta quando você faz a sua primeira resposta, em que você diz que a sua preocupação com o livro era que é um livro político, não é? E que há uma invasão de discursos. Eu achei interessante, você pergunta assim, se na psicanálise a gente também não vive isso, não é? Esse é exatamente, vamos dizer assim, a inspiração desse encontro que nós estamos organizando. Quer dizer, quando a gente coloca ódio, cólera, indignação, desafios para a psicanálise, né? Isso tem a ver exatamente com esse encontro de algo que invade não só os consultórios, mas a prática do psicanalista nas instituições, nas redes de saúde, etc. E que é de uma outra ordem, de uma outra expressão, de um outro campo discursivo, que não, por exemplo, algo que tocaria ao privado e à relação de cada sujeito com o seu desejo e com os seus sintomas, né? Então, achei muito interessante que você faça essa pergunta, porque é exatamente essa a nossa inspiração. Quer dizer, você faz um esforço literário de tentar, de alguma maneira, recolocar a questão do desejo em cena, para além daquilo que o discurso dominante, ou até a falta do discurso dominante, porque eu não sei se a gente pode dizer que isso que a gente convive é exatamente um discurso, né? Bom, a gente teria que complexificar um pouquinho, mas, de qualquer maneira, essa presença das redes na vida das pessoas e do tribunal. Por isso que eu acho interessante, quando a Ana Lídia traz essa questão, que é a dimensão de judicialização da vida, não é? Que as redes sociais, na verdade, escancaram, né? Mas e que superficializa vamos dizer, o que diz respeito ao patos de cada um, não é assim? Então, me parece interessante quando você diz que isso é um esforço, né, literário de retomar uma certa trajetória que diz respeito ao desejo. Ou seja, isso aqui não é um livro para você ficar feliz, né? Uma análise também não é, a psicanálise também não está buscando deixar as pessoas felizes, não oferece a felicidade. Mas a pergunta que a gente tem é exatamente isso: como deslocar, né, isso que começa a surgir da indignação, do ódio que invade a vida das pessoas, para que cada um possa trazer o que é singular da sua experiência, para o particular da sua vida. Talvez exista um paralelo aí de tudo que você falou. Me ocorre um exemplo que, me corrija se eu estou errado, mas
Por exemplo, uma interferência do discurso público moral, da moralidade da época no trabalho do próprio psicanalista. Por exemplo, cura gay, né? É uma questão bem midiática e tudo. Não deixa de ser uma coisa que tem um paralelo com o que acontece no livro, que é aquilo, o sujeito lá tem um desejo e existe um instrumento ali, que é a psicanálise, né? Não é para melhorar, não é para a pessoa ser feliz, né? Mas é para autodescoberta, enfim, para ampliação de horizontes, para autoentendimento, né? Do que é, de como a pessoa mesmo lida com o seu próprio desejo e tudo. E aí tem um discurso externo, que é o discurso moral, que tenta impor a isso algo que é anticientífico, de qualquer forma, né? Sabidamente algo que não funcionaria, porque contraria algo básico, que é o desejo, né? É uma tentativa de controlar o desejo. E digamos que no livro existe uma coisa muito parecida, porque o desejo desse personagem, aí não vai julgamento nenhum, isso é literatura, né? A literatura tem os personagens trágicos, né? E a tragédia, às vezes, é justamente essa, o personagem cujo desejo, ou seja, o destino dele, o destino íntimo dele, está em completa oposição ao discurso moral da época dele, né? Existe um paralelo, por exemplo, com a comunidade gay dos anos 80, digamos assim. Hoje o público gay é bem mais aceito, né? O sujeito gay é mais aceito, mas ainda sofre muito preconceito e tudo. Mas isso foi uma luta com militância e tal. Esse sujeito do livro, ele tem uma fantasia sexual, que é de objetificação feminina e tal, que é absolutamente contra o que... É uma coisa que ninguém não se pode admitir em público, e, no entanto, é uma fantasia dele. No momento que aquilo não é um crime, ou não é não está lidando com pedofilia, ou com zoofilia, ou coisa do gênero, com não consentimento, é uma fantasia que pode ser exercida se houver concordância do outro lado e tudo, só que isso está completamente fora do que se espera hoje, né? Então é um choque, de fato, entre algo que é incontrolável na esfera íntima, que é o desejo, e algo que tenta controlar isso numa esfera pública de maneira, aí sim, política autoritária, né? No caso aí da cura gay, ou no caso aqui do discurso geral das redes sociais, que não é necessariamente, no caso do livro, não é só o discurso feminino, tem vários, né? Tem um discurso religioso, que está dentro do livro também, pessoas religiosas que se manifestaram a respeito desse vazamento de mensagens, discurso empresarial que se aproveita um pouco da fragilidade lá do sujeito para incentivar outras pessoas que têm carreiras que concorrem com as deles e tal. Então isso tudo está dentro desse mesmo jogo de choque entre a intimidade e a esfera pública, que hoje em dia são duas esferas que cada vez menos elas têm essa separação tão nítida, né? Porque, por exemplo, no que diz respeito à psicanálise, né, no campo no ódio, né, quer dizer, o ódio ao outro é um ódio a si mesmo, né? Então, assim, o que essa judicialização e que essa redução da vida das pessoas a like ou dislike, né, parece uma arena romana, né, com o dedo para cima ou o dedo para baixo, né, assim, por exemplo, qual que é o esforço do psicanalista aí, né? É exatamente trazer para o sujeito o que é do ódio a um insuportável dele mesmo, né? Que está, de alguma maneira, lançado aí na superficialidade, na banalidade da rede social, por exemplo, ou dos movimentos de segregação do mundo contemporâneo, né? Então, quando a gente propõe esse encontro, é exatamente tentando resgatar isso, assim, trazer o que é isso. A gente aprendeu com Freud, com Lacan, quer dizer, a nossa ideia de o que nós somos se faz por uma segregação daquilo que nós não reconhecemos como nosso. Isso já é algo que nos marca a partir de uma certa inscrição no registro do ódio, né? Mas somos nós, né? Somos nós. Então, acho interessante esse esforço que você teve de trazer um personagem que, de alguma maneira, colocasse isso em questão. Assim. Quer dizer, é um tribunal que é difícil, vamos dizer, você ter um veredito sobre esse sujeito, né? Assim, que coloca uma interrogação sobre o preconceito e as ideias de cada um, né? É curioso isso, porque a minha experiência com esse livro, em relação às pessoas gostarem do livro, não gostarem, ou gostar do personagem, não, é muito ligada
ao tipo de viés que a pessoa tem. Eu noto muito rapidamente, assim, né? É muito curioso. Isso sempre acontece. Mas eu quero crer que, mesmo com o viés ali, a pessoa possa, de algum modo, sei lá, refletir. Eu não tenho grandes pretensões com a literatura de mudar as coisas e tal, mas se eu conseguir um pouquinho causar no leitor individual algum deslocamento e tal, já é uma coisa suficiente. Você falou no negócio do like, o like como metáfora de um afunilamento do que seria a experiência humana, né? Em gostei, não gostei, sou assim ou não sou, que é uma experiência muito típica de redes, né? Acho que quase todo mundo deve estar em rede, eu estou também. A gente nota isso muito, é tudo muito simplificado, até por uma questão quantitativa, né? Tem muita gente participando do debate ali ao mesmo tempo, naturalmente o denominador comum vai ser mais baixo, assim, em termos de complexidade e tudo. Então, a vida, a experiência nas redes sociais é essa, de simplificação da realidade. E o que a literatura faz sempre é tentar, a boa literatura, não imagino, tentar mostrar como as coisas não são tão simples como elas parecem. Eu acho que a psicanálise é a mesma coisa, né? Você pega, digamos, aquele problema que está na superfície do sujeito, a neurose, seja o que, e vai lá e vai investigar aquilo para ver o grau de complexidade daquilo. Claro que são operações completamente diferentes, né? Na literatura isso se opera muito, um pouco como nesse livro, você tem uma superfície ali que é o vazamento lá das mensagens da esposa do narrador. O que aconteceu você vê pelos e-mails, tá? Muito rapidamente você se dá conta ali do que está em jogo, da trama, digamos, da trama aparente, mas o que é aquele sujeito é outra coisa. Ele conta toda a vida dele, ele vai até a adolescência, ele faz muito jogo de linguagem, inclusive, né? Por isso que eu falei no início do resumo dos capítulos, né, que a Ana Lídia botou ali, aquelas brincadeiras com uma sigla, uma piada, também elas têm referência, têm relação com a linguagem, né? Esse uma sigla, ele é um primeiro capítulo de, sei lá, 60, 70 páginas, que ele não usa a palavra AIDS, por exemplo. Ele fica brincando com os nomes, com os apelidos antigos da doença, peste gay, esse tipo de coisa, porque justamente o que ele está falando, a gente tem aqui um problema de linguagem, tem um problema de como chamar as coisas, né? Muito do que eu estou passando, diz o narrador, né, se deve ao fato de que eu fiz piadas indevidas com temas que são hoje sagrados e tudo. Mas será que pelo fato de eu ter feito piada, os temas deixam de ser o que eles são? As coisas que eu chamei com nomes ofensivos, elas deixam de ser o que elas são, né? Então, um pouco é isso. E o livro, estruturalmente, literariamente, ele joga com essas coisas também. Isso também é um jeito de mostrar quem é esse sujeito, né? A habilidade dele com a língua, por exemplo, faz parte da personalidade dele. Ele não é só o cara que fez uma bobagem um dia, escreveu uma coisa errada ali e está pagando por isso. Não, ele manipula muito bem a linguagem também. Então, isso faz parte, eu acho, dessa complexidade que só no gostei, não gostei, a gente é incapaz de chegar, né? Mas o termo tribunal, a gente estou tentando puxar um pouquinho mais para a questão do ódio. Porque o termo tribunal, ele esconde um pouquinho o julgamento que é feito da ex-mulher traída que lançou as mensagens na internet. Então, é dito pouco a respeito dela, como foi a causadora de todo o problema que o novo casal vai sofrer, né? Quando você fala que Michel defendendo, né, o personagem, você fala assim, tem a questão do desejo, é uma questão fantasmática. Ok, a gente vive entre quatro paredes, mas é o desejo também, e a gente desconhece o desejo pode acontecer de qualquer maneira. Agora, tem um conceito da psicanálise que serve para a gente balizar um pouquinho se a gente está no campo do desejo ou não, que é o conceito de gozo, né? Então, inclusive, quando a gente fala do ódio, a gente está falando de um gozo que antecede o amor narcísico, ele está lá primeiro, ele desaparece, mas fica um resto, e esse resto vai reaparecer sempre. Não, o sujeito não consegue ver isso que está nele, porque isso foi substituído pelo amor, o amor a ele mesmo, a algo, a uma pessoa, a alguém, ou alguma imagem que corresponda ao que foi possível apagar desse ódio. Mas ele permanece lá, esse ódio permanece em latência, ele permanece ali na base das relações, na base das comunidades, na base
Na base dos grupos, na rivalidade entre os grupos, na rivalidade entre as pessoas, né? Então, é o ódio que a gente chama de ódio do gozo do outro. E é por isso assim que a gente consegue ver no outro, ele é nosso, como o Henry estava dizendo, mas ele não consegue ver na gente desconhece, né? Porque a gente não quer, a gente desconhece na gente, mas é muito fácil você ver no diferente. Você vê no outro, você vê do lado de fora, né? Porque o que você vê é o que você está recusando você mesmo, mas ele está ali fora. Bom, agora, voltando então na questão do desejo, o gozo é o balizador do desejo, porque tem o desejo que é construtivo, vamos dizer assim, e tem o desejo que está mais voltado para a destruição, para a pulsão de morte, para isso que nós estamos chamando aqui, tentando situar na palavra do ódio, né? E aí a gente vê assim que as escolhas do José Vitor levaram ele para uma situação muito... ele perdeu tudo, entende? Então, assim, será que a gente pode defender isso ainda como desejo? Se tem essa perda, assim, sabe? De tudo que ele tinha, de todo lugar que ele estava, dos anos de trabalho. Só interrompendo, desculpa, mas é um pouco um personagem trágico, é isso, né? Desde a Grécia, né? Alguém que perdeu tudo por... Mas existe tragédia no século XXI? Ou tem a questão do gozo, assim, né? Sabe, assim, porque aí a gente entra mais no campo fantasmático, porque às vezes você acha que você está desejando, mas você está completamente mergulhado na fantasia e você vai se estrepando. Né? Não, eu entendo o que você fala, mas tem uma questão nesse livro que é o seguinte: ele não escolheu. Ele escolheu, ele tem o desejo, tudo, ele vai cumprindo a coisa, mas existe uma interrupção no meio, e aí também tem paralelo com a coisa da arte lá dos anos 80, porque não eram para aquelas coisas, não era para aquelas mensagens via público, elas vieram por uma questão, por uma facilidade que surgiu com a tecnologia tal, que está além da possibilidade de vontade do próprio personagem. Assim como o sujeito gay dos anos 70, 80, a AIDS surgiu no meio do caminho, ele não teve tempo de se cuidar em relação a isso, de tomar precaução, até porque não se sabia como se fazer isso na época, né? Então, com a tecnologia aconteceu muito isso, existe esse paralelo, assim, muita gente foi pega no meio do caminho, usava e-mail no início, usava celular de maneira muito descuidada e não se percebia ainda o potencial de estrago que aquilo tinha. Então, as pessoas que foram pegas nisso, naquele primeiro momento, elas até tinham uma certa inocência, digamos assim. Hoje não dá mais para ter essa inocência. Você não sai escrevendo qualquer coisa no WhatsApp, porque você sabe que a pessoa pode fazer uma print lá e aquilo é público, na verdade. Na época não se tinha tanta dessa noção. Então, acho que só tem esse parênteses em relação ao possível assim, desejo dele de destruição, né? Não que não existisse, mas acho que não era nesse grau especificamente em relação a isso da tecnologia, né? O outro mal do José Vitor é a tecnologia. O da Teca é o José Vitor. O outro mal da Dani é a empresa. E assim a gente vai circulando. Eu acho que me parece que se tem uma coisa que a tecnologia produz, as redes e tal, é o fim da dimensão trágica, né? Porque, de certa maneira, o que você coloca tem alguma coisa do destino e tal, mas, como você disse, tem uma virada aí que é o surgimento da internet, como que isso, de alguma maneira, muda a história do personagem, né? Mas ele não cria um destino novo, assim, não é aí que está o surgimento de um novo destino, digamos assim, e vira um destino, de certo modo, né? Como? Explica melhor. Novo destino. Você diz assim que acabou com o destino porque não é uma escolha da pessoa, porque no meio do caminho apareceu um troço que desviou o rumo, né? Então não se pode falar numa linearidade, né, do início até o fim. É verdade, mas quando surge esse fato novo cria uma situação de inevitabilidade também que vira um destino, né? Assim, de certo modo, a internet, as redes sociais, essa possibilidade de vazamento de mensagens privadas para o público, ela criou uma tragédia para muita gente. É claro que é uma coisa meio randômica, né? A gente não sabia quem que ia ser afetado por aquilo ou não, mas que alguém ia se ferrar nesse negócio e ia se ferrar, não tinha muito como escapar disso, né? Cada tecnologia nova que surge, ela deixa muito estrago pelo caminho, né? E a gente tem visto isso assim desde aquela época
acho que até do início do computador, estava vindo de lá para cá, rede social, depois smartphone. A gente vai vendo agora com a coisa de dados, né, de coleta de dados, tudo. A gente vai vendo paulatinamente o cerco se fechando diante dos indivíduos. E aí eu acho que isso causa uma impressão geral, acho que a maioria das pessoas, ou muita gente aqui deve ter essa impressão, de que não vai escapar em algum dia de algum problema em relação a isso. Pode não ser uma tragédia absoluta em relação à vida e tal, pode não acabar com a vida, mas a gente está preso a algo que é um destino, de certo modo. Né? A gente não tem mais como fugir desse cercadinho das corporações, de tecnologia, etc, etc. E de algum modo ou outro a gente vai acabar dançando essa música, né? Não sei exatamente como, mas a gente está condenado a isso. Destino, mas pelo menos uma nova posição. Porque Talvez. ele faz um esforço de fala e de escrita. Isso muda a vida dele. Porque o destino do personagem clássico não é uma escolha do personagem, né? É uma maldição dos deuses, entende? É uma coisa que é alheia a ele, né? Não é? Então, eu acho que tem tem um pouco isso no livro. É uma escolha dele até um certo ponto, mas de outro modo é uma tragédia que aconteceu na vida dele, o fato de ter a tecnologia, o fato da mulher ter descoberto aquilo, são acasos também que acontecem ali no meio, né? E que acabam causando o desfecho todo do livro e tudo. Alô. Mas, por exemplo, se o José Vitor chegasse ao meu consultório, eu perguntaria para ele, por que você deixou esses e-mails lá? Ele por que ele deu a senha? Por que ele deu a senha na casa? Quer dizer, ele não deu, né? Ele deixou. Esqueceu. Esqueci. Quer dizer, você, né? Isso é o tipo da pergunta, né, que nós adoramos fazer, né? Mas é curioso isso aí, né? Porque há a diferença, né? A abordagem psicanalítica toma o livro como, enfim, os personagens como, eu acho bem interessante. Você transforma o personagem como se fosse uma pessoa real, né? Numa situação real. Do ponto de vista do escritor, isso é meio anticlímaco se falar isso, porque às vezes são questões muito técnicas do livro. Esse momento da senha foi muito difícil de resolver essa situação narrativamente. E às vezes você resolve a questão narrativamente com um recurso que está no limite ali do, sabe, romance do século XIX, que a Juliana lá do Essa de Queiroz, do Primo Basílio, esquece um troço. Né? Romance sempre tem isso, é uma coisa meio, está no limite do inverossímil, porque assim, quer um exemplo, por exemplo, eu escrevi esse livro ali eu comecei em 2013, 14, saiu em 2016, mas eu comecei antes, eu demorei uns 3 anos para escrever. Nessa época já estava começando o WhatsApp. E eu estava ainda naquela coisa, putz, será que eu vou usar e-mail ainda? Porque já estava ficando obsoleto, o e-mail já é obsoleto, as pessoas não trocam mensagens íntimas hoje por e-mail, né? Na época já estava começando esse movimento. Aí tecnicamente era um problema, porque o WhatsApp não tem esse vazamento possível, ela não tinha como descobrir o WhatsApp deles, a não ser entrando no celular dele, eles já estavam separados, ela não tinha mais acesso ao celular. Então era um problema. Mas mesmo com o WhatsApp ainda tem WhatsApp. Não, teria, mas assim, dentro da verossimilhança do livro, ela não estava mais... Ela não tinha acesso mais ao celular deles, não estão morando na mesma casa, entende? Então isso assim, fez com que boa parte das mensagens tivesse que ir para trás no tempo. Essas mensagens de e-mail são de 2008, 2009, é um passado do personagem Walter, né, do amigo dele. Então são questões que não parecem às vezes para o leitor, mas que são devidas a dificuldades às vezes técnicas do escritor. E aí depois que o livro está pronto, você trabalha nele para deixar tudo o mais natural possível, aí vem o psicanalista perguntar. Acontece. E é curioso, mas ele não está errado, porque o livro ele cria uma vida própria, isso que é legal também na literatura, né? Mas é que como eu sei como é que eu fiz, eu não consigo responder, não, ele de fato deixou, né? Seria uma mentira da minha parte. Tem um colega nosso da Espanha que vai dizer que os 3 preceitos básicos da internet, que é o sonho de todo internauta, é acessibilidade, disponibilidade e anonimato. Então, para a vida sexual. Então, os 2 primeiros é até fácil, acessibilidade e disponibilidade, mas o anonimato é o passo em falso, vamos dizer assim. Mas já houve uma ilusão muito grande, né, de anonimato. E eu acho que, inclusive, o livro, aí involuntariamente, também não era uma intenção, mas hoje, olhando para ele, eu vejo que também ele trata um pouco disso, né? Ele um pouco documenta uma época, que é essa época que os 2 trocavam mensagem e tal, em que isso era mais possível do que hoje em dia. Assim. Hoje em dia a gente
A gente já tem experiência suficiente, eu acho que todo mundo no seu próprio grupo de amigos já teve alguém que teve problema de vazamento, de mensagem, de ter falado uma coisa num grupo e ter dado briga no grupo, porque não entendeu o tom, a mensagem errada, a piada errada, não sei o quê. Isso hoje é uma experiência de fato comum, assim. Mas quando eu estava escrevendo esse livro, claro que já existia um caso, não inventei nada, mas não era tão comum. Isso, a tecnologia traz isso, né? Ela bota um novo ator na parada ali e as pessoas começam a agir em relação àquilo, e isso rapidamente muda o protocolo moral, né? O protocolo de costumes. O celular é um caso clássico, né? Em relação à vida conjugal, de não ter mais como desaparecer, né? Para traições, etc. Então, assim como o celular, as redes sociais, ou tantas outras tecnologias, o Viagra, né? Isso tudo são tecnologias. Isso muda muito a vida das pessoas. Mas é curioso como a gente vai vendo a história acontecer agora, já com muitos anos dessa era digital chamada, assim, essa era digital mais recente, pelo menos. A gente vê como a gente vai se adaptando muito rapidamente às coisas, né? Surge um novo aplicativo desses que parece que tudo vai mudar em 6 meses, 1 ano, está todo mundo usando, já está todo mundo meio que acostumado com aquilo, e aí daqui a 1 ano a gente vai se espantar com uma nova coisa e a coisa vai indo assim, né? Eu acho que a gente podia compartilhar um pouco a palavra, passar ao público, já tem algumas pessoas assim se manifestando, mas eu queria antes só uma pequena pontuação, assim, o que me trouxe uma surpresa nesse livro à medida que eu fui entrando na trama foi justamente isso de que eu acho que nos toca muito aqui ao nosso tema, dessa questão do ódio de si e o ódio ao outro, e dessa mistura aí entre a interioridade, o que é interno e o que é externo, é que não há, pelo menos a meu ver, nenhum juiz nessa história, nenhum promotor que não seja réu também. Todos eles. E a Ana Lídia fez o resumo aí, ela entregou o que parece um detalhezinho no final, porque, em princípio, parece que ela está, apesar de impulsiva, vingativa, mas ela está se defendendo, ela foi a mulher abandonada, mas, no finalzinho, tem o detalhe de que ela não foi contaminada, não apenas contaminada, mas ela também contaminou, porque ela teve um caso anterior com o outro personagem, que era o soro positivo, que era o amigo dele. Isso é um pequeno, isso surge no final. Então, eu acho essa cena muito interessante do livro, que, nesse momento, ele é muito ponderado, ele fala lá, ele vai pondo os podres para fora, ele se reconhece, eu fiz mesmo isso, porém, né, e ele vai mostrando os lados, esse narrador, mas, nesse momento, ele fala assim, ela pode vir caminhando e sentar aqui no meu lugar, que agora ela está no lugar de ré. Né? Então, eu acho que esse ponto toca muito a nossa discussão aí entre isso, que é essa alteridade interna, né? Aí que, a partir dessa discussão sobre o ódio. Mas eu acho que a gente pode... Patrícia já está levantando a mão, Lucila. Patrícia. Boa noite. Eu queria levantar 2 pontos. Quando o Michel associa, né, fala desse romance como uma tragédia contemporânea, me ocorreu pensar que o ato da mulher do José Vitor, a gente não pode falar de uma Medéia do século XXI, né, porque ela escolhe o que seria mais terrível, né, pensando que o José Vitor é um íope que preza muito a imagem e tal. Então, não tem filhos para matar, não tem as cartas para queimar, mas tem uma imagem que ela bota para quebrar, né? E daí eu fazer essa articulação com quando você fala da tragédia. Outro ponto, Michel, que eu trabalhei durante muitos anos
né, no período quando a AIDS começou a ser tratada aqui em Belo Horizonte, eu sou das antigas, né? Então, me lembro de um movimento que eu percebia nos discursos, entre os comentários dos médicos, mesmo na formulação de campanhas de prevenção, isso me chamou a atenção, é que havia esse movimento de estabelecer, né, de determinar pessoas odiosas, né? Então, vamos dizer que quando a AIDS vem a público, aquele que era execrado por todos era o homossexual e a prostituta, né? Isso vai aparecendo um movimento, digamos, metonímico, porque aquele com quem eu não me identifico, eu posso odiar sem problemas, né, e execrar. Aí, passado um tempo, descobriu-se o óbvio, né, que o vírus contaminaria não só homossexuais e prostitutas. Então, houve um aumento muito grande de casos de homens casados que apareceram contaminados. Então, esses homens passaram a ser a bola da vez, né, no sentido de serem criminalizados, considerados promíscuos e tal. Isso vai não crescendo até chegar na mulher que contamina seu filho, né, na gestante que contamina a criança, sem que e é um movimento difícil de relativizar, né, no sentido de isso você faz na clínica, né, como psicanalista, mas é um discurso que é muito cristalizado exatamente por isso, né, aquele que é próprio dessa concepção que a psicanálise vai nos falar do ódio, né, é odiar aquilo que o outro carrega que me salva da minha própria abjeção, né? O ser abjeto é o outro exatamente para que eu não tenha que me haver com aquilo que eu tenho de abjeto. Então, isso era muito, muito evidente, sabe? Como que, às vezes, as próprias campanhas eram tomadas por esse ódio, né? No sentido de insinuar um certo julgamento tirânico sobre prostitutas e tudo mais. Então, era só isso que eu queria observar. Na pesquisa para o livro, eu não fiz tanta pesquisa, inclusive, porque eu tinha muita memória, né? Eu tenho a idade do Nado, nesse sentido, está muito presente tudo aquilo. Mas eu ainda fiz, assim, hoje em dia o YouTube tem muita coisa da época, né? E debates. Sim, eu entrevistei assim, eu mais ou menos escrevi, depois conferi coisas técnicas sobre a doença que eu não sabia, que tem um trecho pequeno do livro que fala disso, assim, é bem pequeno, mas tem lá. Mas o jeito que era tratado na época é muito brutal de ver até hoje, assim, né? E é curioso porque, bom, foi a minha adolescência, né? Eu comecei a vida sexual com aquele clima todo, né? É impossível que isso não tenha me afetado de algum jeito, uma geração inteira e tudo. Então, tem trechos do livro que até retomam essas coisas. Não era também o objeto do livro ficar muito especificamente lembrando as coisas, mas tem vários momentos do livro que eles citam algumas dessas ocorrências, assim, tem uma coisa que eu até não citei no livro, mas é curioso que tem no YouTube, tem um Roda Viva da época. É curioso de ver, assim, tem médicos do Emílio Ribas que participam, né, um debate, e um deles defende, eles defendem medidas morais, digamos assim, não só medidas sanitárias ou de cuidado. Nos Estados Unidos, que isso ficou muito mais, até por causa da militância, que causou muito mais choque e tudo, isso aí eu cito no livro, chegou a ter votação de lei de quarentena, né, para doentes. Isso, em 1974, em alguns estados, inclusive a Califórnia, foi votar naqueles plebiscitos deles, regionais, a possibilidade de ter zonas de quarentena, ou seja, campos de concentração. Basicamente isso em 84. Então, é muito chocante a gente ver hoje e achar que faz... O Quem Ama Protege, eu cito no livro, né, mas o Quem Ama Protege, ele foi dentro dos slogans bom, você sabe disso, né? Ele foi uma certa evolução, a meu ver, em relação aos slogans anteriores, que eram muito piores. Se você não se cuidar, eles vão te pegar, e essas coisas, né? Tinha vários, tem um que eu cito ali, que era João amava Maria, que era poema do Drummond, né? Que era João amava Maria, que amava José, não sei quem, que morreu de AIDS. Não, tem bem, essa parte é bem
complicado. Sobre a sua outra questão em relação à personagem da mulher, teve isso aí, muito rapidamente, é uma questão bem complexa para mim na época, foi uma questão difícil para mim na época que eu estava escrevendo, que foi a decisão de dar voz ou não à mulher, a esposa dele, no caso, né? E é uma questão que até hoje, todos os debates que eu vou no livro, ela acaba sendo trazida, né? Mas ninguém trouxe. Então, não, ela falou um pouco também da coisa de todo mundo ser réu e tudo. E é verdade, a mulher é ré também, mas ela tem um capítulo chamado Os Réus, né, que ela termina com ela, meio para incluir ela. Só que ela é ré de acordo com o narrador, né? Tem essa sutileza, que tudo que ela fez, quem está dizendo é ele. Ela não tem voz. Existe um o fez trabalhar. E assim, é claro que tem um momento ali entre o terceiro e o quarto capítulo que até tem um espaço que eu sabia até onde eu ia botar o capítulo, que seria um capítulo dela em casa, falando. Mas eu achei que ia diluir por algum motivo, porque o livro também é sobre julgamento moral e é o julgamento dele também ali, né? Por mais que ele tome 1000 cuidados, ele é manipulador de linguagem, então ele fala muita coisa, isso. Veja bem, eu fiz isso, mas não fiz aquilo. Ele meio que revela só as coisas que são ruins, mas não são tão ruins assim dele. E uma das coisas que ele não está revelando, basicamente, o subtexto de quase todo o livro é esse, né? Que ele só reproduz as falas da mulher quando a mulher está sendo meio desesperada, está sendo atacando ele, então dá uma ideia de que ela de que ela não tem motivo, maluca, não sei o que, ou calculista e tal, então e não é bem assim, né? Então isso também é um aspecto do livro que foi de caso pensado, assim, de ser um livro muito individual, muito individualista, fixado de fato na versão dele. Então, Michel, eu também, bom, primeiro eu vou fazer um comentário, assim, eu acho que a abordagem que você fez à AIDS, né, o modo como você trouxe, talvez seu veio jornalístico tivesse muito presente, assim, eu achei que foi assim, interessantíssimo e um pouco que projeta o leitor mesmo no ambiente afetivo, intelectual dos anos 80, enfim, um ponto assim, do livro que eu acho bastante interessante. Mas, assim, o ponto que talvez mais me interesse discutir isso que você trouxe, né, da contaminação da literatura pelo discurso político, né? Parece que no livro você usa um termo que é a caricatura ideológica, né? E parece me parece que seus livros, principalmente Diário da Queda e Tribunal da Quinta-feira, ele vai desconstruindo um pouco, talvez, essa infiltração do discurso político como caricatura ideológica. Então, você traz as zonas de opacidade, os paradoxos, as situações onde esse discurso polarizante não alcança, né? E dá a impressão que você traz também, vamos dizer assim, as minorias, os grupos vulneráveis, com os impasses deles, se contrapondo, porque tem o soro positivo, tem a mulher traída, tem a mulher jovem, que vem de uma situação desfavorecida. No Diário da Queda tem o estudante filho do zelador numa escola judaica, enfim, né, que você vai trazendo esses pontos assim, onde tem alguma coisa do indecidível ali. E isso eu acho muito interessante na forma de você trabalhar essa desconstrução, talvez, né, então, digamos assim, desse discurso político, mas como caricatura ideológica. E eu acho que você faz isso muito bem, né, nos livros, assim, eu gosto muito disso. Mas eu fiquei pensando, trazendo, quer dizer, a questão que eu trago, assim, né, se no Tribunal da Quinta-feira, se a gente for usar ler um pouco pelo viés do trágico contemporâneo, né, desse inconciliável, disso que não tem solução, vamos dizer assim, será que a reviravolta aí do destino, né, não estaria exatamente no fato de que talvez o mais democrático dos espaços é também o mais tirânico? A internet, o livro trata um pouco disso, né? É uma espécie de virada que houve da internet para quem é dos anos 90 e gostava da internet no início, como eu, né? Eu era muito entusiasta da internet. Escrevi muito otimistamente sobre a internet, até uns 2005, 2006, depois eu mudei de ideia. Justamente porque a internet no início, e assim, a minha explicação, que eu acho que é bastante comum, assim, é que no início a internet ela não dava lucro, né? Ela não dava dinheiro. No momento que ela passou a dar dinheiro, ela imediatamente foi tomada pelas corporações que descobriram uma série de
recursos, os algoritmos, por exemplo, essas coletas de dados e tudo, que fazem com que seja possível hoje quem está atrás ali da arquitetura da informação de um site, de uma página qualquer, coletar dados e ganhar dinheiro com aquilo. No momento que isso foi descoberto, se descobriu também concomitantemente que essa radicalização ela gera mais acesso, ela gera mais interatividade, ela gera mais relações, e isso é bom para os negócios, né? É bom para a política, é bom para a endereço ideológico, é bom para o negócio. Então, uma série de... Aí sim houve contaminação de forças aí, que a gente pode chamar de vários nomes, né? Mas eu vejo muito como, principalmente as forças das corporações e as forças políticas, que descobriram esse uso da internet que não estava pensado no início dela, lá os pioneiros que pensaram nesse espaço como um espaço de fato democrático, como ele já foi, muito, né, muito mais que é hoje, mas como ele ainda é também, né, ainda apesar de tudo, apesar de todas as críticas possíveis que a gente pode fazer às redes sociais, elas ainda são espaços em que há possibilidade de campanhas de cidadãos e de informação, né? A gente fica sabendo muita coisa. Eu me informo hoje muito basicamente por rede social, né? Embora eu ainda leia jornais, tudo por obrigação jornalística, mas às vezes uma matéria de um jornal estrangeiro, ou coisa assim, eu fico sabendo por causa das redes sociais. Então, para quem não é sabe usar, porque ninguém sabe, eu também não sei, mas para quem faz algum esforço para usar ela de uma maneira um pouco melhor do que ela normalmente é usada, ela ainda tem essa sementinha. Tem mais uma pergunta. Oi, boa noite. Eu não tenho tanto conhecimento próprio da psicanálise, sobretudo do Lacan, sou mais da literatura mesmo. E aí, inicialmente, eu queria concordar com ela sobre essa construção das personagens nas suas obras, porque essa tensão entre algoz e réu, ela acontece quase em todos os livros, assim. Essa coisa da complexidade do sujeito que não é maniqueísta, né? Esse sujeito em camadas que, tanto no Diário da Queda, o aluno judeu, o aluno filho do zelador, que sofre pela perseguição e depois se coloca como contrário, né? Ele vai perseguir e praticar bullying novamente contra o narrador. Então, você tem esse sujeito mais aprofundado. E quando você falou da construção da empatia, né, de um sujeito irônico, de um sujeito que não é para ser simpático, mas essa linguagem em primeira pessoa, quando você usou a referência de séries, né, fiquei pensando até em House of Cards, por exemplo, que é um sujeito extremamente cínico, irônico, que não era para você ter empatia por ele, mas o tempo todo você meio que adere àquela quebra da quarta parede e a sedução dele ali. Mas, por outro lado, também estava pensando a coisa do sujeito que é julgado só por um fragmento e essa tensão do privado e do público. Eu queria pensar um pouco e perguntar também por esse lado da análise, né? Porque se a leitura é também o leitor julgando o que lê e aquele espaço totalmente privado da leitura e o espaço privado dos e-mails dos amigos, né? E se a análise não é também esse espaço privado, que, claro, tem todas as suas regras, as suas leis, aquilo não pode ser extrapolado dali, mas será que aquele espaço do e-mail, por mais politicamente incorreto e babaca que fosse ali, não era também esse espaço de não ser julgado e que é quebrado nesse momento, que a terapia meio que consegue controlar e dar limites? Não sei, acho que... Eu não sei se eu entendi. Certamente que numa análise a gente preza para que isso seja privado, assim, não sei se é isso que você está perguntando. Não sei se... Sim, sim. Que na análise esse sujeito encontraria sim. para controlar o próprio desejo que não são possíveis. Não, certamente se o Zé Vitor tivesse procurado uma análise antes, as coisas poderiam ter... Eu não estaria aqui também. As coisas poderiam caminhar diferentes. Nem né? Eu acho que sim. Né? Mas o fato é que, acho que isso que o Michel Laub fala, assim, que hoje em dia isso é tão
tão presente na vida e a gente está tão distraído disso, vamos dizer assim, que isso acontece, às vezes, de maneira nem tão sintomática assim. No caso do Zé Vitor, talvez tenha sido, mas assim, hoje em dia você está usando a internet o tempo todo, essa distância do público e do privado, ela e do virtual e do real também. É, e do virtual e do real, da realidade ampliada, não é assim? A gente vive uma realidade ampliada. Isso se desfez muito, né? Eu acho que, sem dúvida, que isso faz diferença, né? Isso faz diferença. Agora, tem uma diferença que eu acho que aí também o psicanalista pode falar melhor, mas eu já fiz terapia. É diferente você falar com terapeuta e falar com amigo, né? São outras... São outras coisas. Não, eu digo assim, aquele tipo de discurso dele ele não faria com terapeuta, né? É outra história. Sim. Entre o ato de ler, a cumplicidade que existe entre leitor e obra e que existe entre amigos e que existe entre sim, nesse sentido, sim. Muito bem. Psicanalista. Isso, sim. Não, nesse sentido, sim. Bom, também não tenho conhecimento de psicanálise, essas coisas, vim aqui mais como leitor mesmo, mas algumas questões que me ocorreram foi, você citou ter começado a escrever o livro mais ou menos em 2013, 2014, até que ele saísse em 2016, né? E apesar de já ter um cenário cada vez mais de acirramento de ânimos na internet desde aquela época, né? Eu diria que isso se intensificou ainda mais nesses últimos anos, tal. E ainda que o José Vitor não seja um personagem propriamente simpático, né, tal, como ela mesma falou, acho que é inevitável, quando você conhece a história a partir da perspectiva dele e que você vê um sofrimento dele em algum nível, sabe, tipo assim, mesmo o do Walter, que estava tendo aquela conversa com ele, né, usando aqueles termos escatológicos, os dois sendo escorraçados, pô, você vê quanto o Walter sofreu perdendo amigos assim e tal, né? E é curioso, né, na medida em que acredito que muitas até das pessoas que leem o livro, talvez num tribunal de internet com um contato só com as mensagens poderiam condenar assim e tal, sabe? Então acho que isso leva a uma reflexão dos próprios leitores no sentido, poxa, quantas camadas tem por baixo do que eu estou criticando. Mas, enfim, o que eu gostaria de perguntar é se, de alguma forma, você antevia esse acirramento dos ânimos e se você acha que, com isso, né, nesses últimos anos, que o livro ganha nova luz, né, tipo assim, é possível fazer novas leituras e isso muda um pouco a maneira como ele pode ser encarado, pode até, tipo assim, aumentar a importância, dar uma nova atribuição. E, além disso, você tinha falado na questão que existe o julgamento também dos leitores, né? Em algum momento, seja por crítica ou por algumas pessoas demonstraram a não empatia com o personagem, que você fala que você vê de cara quando você conversa com alguém, se simpatizou ou não. Você se sentiu condenado? Não, condenado sim, mas a leitura do livro, como eu falei antes, ela obedeceu muito o viés. Eu notei muito nesse livro, até pelo tema, né? Porque vou dar um exemplo do Diário da Queda, para quem não lê, é um livro sobre uma experiência de um menino judeu, e eu sou judeu, né? Então é uma coisa que foi muitas vezes confundida com autobiográfica. Esse aqui já era um pouco diferente, porque o personagem não sou eu, é uma outra profissão. Coisas meio básicas assim já fazem as pessoas se afastarem da ideia de que é autobiográfico. Isso é meio natural e tudo. Então, o Diário da Queda, por exemplo, entre a comunidade judaica, que eu achei, quando eu estava escrevendo, eu achava que eu ia ser banido da comunidade judaica para sempre, por causa daquele livro, ele teve mais repercussão positiva do que negativa. É curioso. Assim, isso talvez até venha dentro de uma tradição de um certo tipo, pelo menos, de judeu, que é essa coisa da dialética, né, do rabino, não sei o que, eles gostam desses debates. Então, ficou uma coisa interessante, embora algumas partes da comunidade não tenham gostado, eu sei que não gostaram. Né? Mas como era eu escrevendo, era sobre judaísmo, eu sou judeu, um negócio lá que se passou num colégio que era parecido com um colégio que eu tinha. Parecia que eu tinha uma, digamos assim, dentro daquela ideia de que, eu não acho que é um livro de autoficção, longe disso, mas dentro de uma ideia de autoficção é uma coisa de
autoficção é um gênero literário que o autor se coloca como personagem e tal. Isso aí, existia uma questão de credibilidade que ninguém discutia em relação ao Diário da Queda. Até hoje eu nunca tive esse tipo de crítica em relação ao Diário da Queda, no sentido de que eu não teria autoridade ou credibilidade para escrever aquilo. Com o tribunal já foi bem diferente, porque, assim, digamos que eu tivesse escrito do ponto de vista da mulher, da Teca, né? Eu teria sido totalmente, né, teria sido bastante acusado de estar me apropriando de uma voz de que era feminina, que não é isso. Isso é uma discussão da literatura nos cursos de letras, né? Não sei se é das letras, mas é bastante presente hoje, bastante séria. Isso foi até um dos motivos que me fizeram escolher não dar voz para a Teca em determinado momento. Eu queria o narrador, era um ponto de vista daquele cara, com os preconceitos dele, com o background dele e tal, mas isso aí, para mim, era algo muito interessante até nesse sentido, assim, de entrar nessa discussão. Posso falar sobre esse assunto? Um homem pode falar sobre feminismo, ou é proibido? A ficção chegou a um ponto em que o autor tem limitações quase de autocensura ou de censura externa para falar de determinados assuntos. Eu posso falar sobre um personagem gay, como o personagem do livro, sim, eu não sou gay, então eu posso falar ou não posso. Isso estava muito presente no processo de escrita do livro e teve muito presente no processo de recepção. Então, em relação, por exemplo, ao Diário da Queda, eu tive bem mais críticas, bem mais... Enfim, são debates, eu acho até legal, justo, válido, não tem problema nenhum. Já fui nas universidades, quando me convidaram para vir aqui, eu achei bom, porque, em geral, como psicanalistas, não tem tantos problemas, mas quando eu for em curso de letras, eu sei que eu vou tomar um massacre ali, vai ter 8 perguntas, mas por que tu fez não sei o quê? E super na boa, não estou me queixando mesmo não é nada agressivo nem nada, mas são debates que, dentro dos cursos de letras, eles estão muito presentes, porque tem essa questão, né, identitária muito forte. No momento em que nos últimos livros eu comecei a tratar disso, né, como ela falou mesmo, dessas questões eu comecei a causar um pouco mais de barulho e também receber um pouco mais de barulho. Sobre o livro ser atual ou não, tem um lado que eu acho que, em essência, ele continuou o mesmo. Se intensificou, sim, era previsível, mas eu não sou grande adivinho, era previsível porque a tendência das redes é essa. Olha o que aconteceu com os Estados Unidos, com o Brasil, né? O livro saiu em 2016, e ele saiu em outubro, o Trump foi eleito em outubro. Eu não podia adivinhar que o Trump seria eleito, mas eu podia... Não foi uma coisa que chegou a surpreender ninguém, assim, que um sujeito como ele, vindo de um reality show, uma figura midiática dessas, acabasse eleito, como aqui o nosso Bolsonaro também acabou sendo eleito, que é uma figura de certo modo parecida em vários aspectos, né? Pior, mas parecida. Então, você sabia que as coisas iam se intensificar nesse sentido. O que mudou, e aí é uma coisa para o futuro, não é em relação a esse livro, é em relação talvez aos meus próximos livros, é que quando eu lancei esse livro eu tinha um pouco uma noção de que o leitor médio brasileiro tinha um certo nível de educação. Isso aí eu lembro que eu dei uma entrevista até logo que saiu o livro falando nisso. Que me perguntaram, né, mas você não acha que a sua crítica é muito mais para o lado do progressismo, digamos, do urbanismo, do identitarismo, do que do outro lado, da religião, da moral, da direita, coisa assim? E eu falei, olha, o leitor médio brasileiro, ele é muito mais progressista, de esquerda, humanista e tal. Então eu prefiro cutucar o meu leitor, eu não quero dialogar eu não estou falando com um leitor evangélico que não lê, assim, simplesmente não vai comprar o livro, então eu estaria eu estaria pregando no escuro. Foi uma coisa que eu pensei muito também durante o processo de escrita do livro. Mas hoje em dia eu acho que eu estou repensando um pouco essa questão, porque a elite brasileira, que também lê livros, né, infelizmente eu constatei nos últimos meses que a elite brasileira também ela é muito ligada a ideologias moralistas, enfim, que foi o que elegeu o Bolsonaro. Então, muito provavelmente, no futuro, eu vou pensar que eu tenho também um leitor que é um leitor que compactua com coisas que eu, de fato, não compactuo. Eu não imaginei que as coisas chegassem a esse ponto, mas aparentemente elas chegaram. Então, talvez, no futuro, haja um deslocamento até do tipo de coisa que eu discuto nos livros por causa disso. Gente, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria... Qual que é o seu nome? Bárbara? Então, nós só fazer uma pequena pontuação, porque eu acho que eu fiz uma leitura muito próxima à sua.
a meu ver, assim, tanto nos e-mails, naquela cumplicidade entre amigos, quanto na relação dele com a menina novinha, que tem algo aí da intimidade, da cumplicidade, que tem a ver com uma certa singularidade, que, em princípio, estaria fora de qualquer julgamento. Que esses grupos fazem disso uma lógica do todo. Nada escapa, né, ao grupo totalitário, porque, para as feministas, essa menina ela é uma abusada, e isso é incontestável. E como que ele, sedutor, esse personagem que ele está falando aí, né, de certa forma maniqueísta, ele me convenceu plenamente, porque eu acho que é isso que a Lucília falou, ele vai apontando os furos, que as coisas não se fecham, não são totalitárias. Então, nesse aspecto, eu não sei se foi exatamente isso que você apontou, nas duas relações eu vi que tem algo ali que é um código A2, singular, e que não permitiria essa totalização. Laura, mais alguém? Tem mais ela, eu vou abrir mais uma pergunta para a Márcia, e eu acho que a gente já pode encerrar. Né? E o Henrique quer fazer uma... a palavras finais. Sim. Sim, quem está na ordem pode... Não, só as perguntas, encerrar só as perguntas. Tá? Ah, sim. Obrigada. Eu fiquei muito interessada, né, nessa ideia do trágico contemporâneo, né, e pensar se a tecnologia produz o fim da dimensão trágica. E aí fiquei pensando que, na verdade, esse novo destino, essa nova posição é a do tribunal, é a do julgamento. Que, de fato, né, como Lucília coloca, o mais democrático também é o mais tirânico. E o que a gente tem visto, eu fico pensando que é um efeito retorno da pulsão sobre o ódio de si. Né? O número grande de suicídios, como que isso que a gente tem visto hoje, né, nesse momento, é esse retorno, esse ódio do outro retorna sobre o sujeito. Né? E me parece que essa alteridade interna é o maior julgamento, né, que a gente presencia. Eu queria perguntar se esse trágico contemporâneo seria essa morte do sujeito. Assim. Quem mais? Vou fazer mais dois ali, e a gente fecha. 3. Ô, Michel, a minha pergunta é de letras mesmo, né? Nós estamos aqui com os alunos e, assim, eu queria ver o que você pensa disso. Quando a gente examina os títulos, pelo menos de 3 das suas obras que estão aqui na minha cabeça, né, que é A Maçã Envenenada, O Diário da Queda e O Tribunal da Inquisição, eu fico sempre pensando que você usa metonímias e que deixam um todo para a gente ir nela. Tipo, O Diário da Queda. Então, essa queda não é só a queda do Bar Mitzvah, é uma queda muito maior. E Tribunal da Quinta-feira, eu não consigo não pensar em Tribunal da Inquisição. Você até falou. Né? Então, e a maçã envenenada, então, é óbvia. Né? Então, assim, eu queria perguntar assim, sobre essa questão mesmo da linguagem, porque eu penso que, muitas vezes, você dá um start, não vai até o fim, esperando que o leitor o faça. Sim, eu acho que tem um pouco uma herança do meu início de carreira, que eu era contista daquela linhagem de subentendidos, sabe? De nunca revelar exatamente. Acho que eu mantive um pouco isso até nos romances, que não são bem romances, são quase novelas, eles são curtos, né? Então eles deixam um certo espaço para... Eu nunca completo os personagens. Esse exemplo da esposa aí do Zé Vitor é o caso. Não é um livro de personagens complexos, tridimensionais. Sempre tem um narrador, mas o narrador não fala tudo, ou fala meio manipulando. Então tem esse espaço, eu gosto dessa ideia. Eu acho bem contemporâneo, né? Certo? Obrigado. Mas eu acho que é uma coisa, em relação, por exemplo, à rede social, a gente vê, as pessoas postam, né, por escrito, muitas coisas. Você consegue enxergar muita coisa que não está naquele texto, né? O narcisismo da pessoa, a insegurança, ou o ódio, está tudo ali, mas nunca está no texto, né? Está um pouco sempre fora ali da coisa. E eu acho que isso é muito contemporâneo. É uma experiência que todo mundo tem, né, no dia a dia. Eu tinha pedido para fazer a pergunta antes, mas eu fiz questão dela só para poder destacar, porque
porque eu fiz uma associação breve aqui, foi um primeiro lampejo, que conecta a ideia de trágico na contemporaneidade com o trágico clássico. Eu lembro de quando eu estudei Fundamentos da Literatura Grega, há 13 anos atrás, tem dois conceitos que são importantes, que dimensionam o herói trágico. A Teresa Virginia destacava muito isso, que é a híbris e a hamartia. A híbris é a desmedida e a hamartia, que foi a palavra traduzida como pecado na Bíblia, inclusive, que é a falha trágica. Então, tem algo, esses conceitos, né, eles estão ligados ao destino. Geralmente, a professora destacava de que houve outra híbris e hamartia antes, inclusive no Édipo, de que foi uma falha do Laio, de que rompeu as regras do anfitrião da casa, como hóspede, e que faz com que toda uma geração, inclusive da Antígona, que vai cometer híbris e hamartia também. Isso tem a ver... Por que eu fiz questão de dizer isso? Porque é interessante que continua o conceito de tragédia, nesse sentido, ele é muito próximo ainda, inclusive, somos ainda sujeitos trágicos, que se ultrapassa a medida, se entrega aos limites do gozo, ele pode falhar, nesse sentido que ele pode ser entregue a um destino catastrófico, que é diferente do destino trágico. Assim. Era para destacar um pouquinho isso, e de como que os sujeitos estão cindidos, assim, no sentido do nascimento da tragédia, né, do Nietzsche, entre o Apolo e Dionísio, né, entre o Apolíneo Dionisíaco e essa falha. A híbris, ela vai estar aí dentro dessa tensão. Não, eu vou fazer uma pergunta final, assim, que é um pouquinho... que eu acompanhei um pouco, como eu te disse, de suas entrevistas, e vi você se referindo à psicanálise 2 vezes. Uma você fala que fez terapia e se compara um pouco ao processo da escrita, como fazer uma análise, uma coisa assim, né? De certa maneira, você já falou sobre isso. Eu te pediria que falasse um pouco a segunda, que foi o seguinte, foi no site da Vice, em que o sujeito pergunta que livros você sugeriria para o presidente Bolsonaro. De não ficção, você sugere a Constituição Brasileira. Né? E de ficção, você faz uma ressalva. Tem aqueles que consideram que Freud é uma ficção, não é? Você sugeriria as obras de Freud. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essa sugestão. Eu falei assim, perguntou livro de ficção. Para quem acha que Freud é ficção, ficção no sentido de literatura, né? Porque eu li Freud um pouco, assim, né? Faz muitos anos e tudo, mas eu não tenho o pensamento estrutural da psicanálise para entender. Hoje mesmo eu li hoje um texto sobre ódio, para ler aqui, um negócio, falava do Lacan, tá? Mas, óbvio, os conceitos eu não tenho, às vezes a nomenclatura, tá, não sei. Mas é que o Freud, eu digo que é literatura porque é muito bem escrito, porque conta caso, é diferente. Para um escritor, aquilo ali, um escritor lendo Freud, eu acho que é tipo um psicanalista lendo um escritor, porque você pega um caso, né, que é a literatura ali, uma historinha e tal, e interpreta aquilo de algum jeito. Então, nesse sentido, eu acho que é literatura, digamos assim. Não estou dizendo que não é ciência, isso não posso dizer. Eu estou querendo saber da indicação para o Bolsonaro. A indicação pelo óbvio, né? Pelos atos falhos, e, enfim, aquela coisa da sexualidade reprimida. É quase um lugar comum isso aí, né? É só olhar, né? Não precisa, enfim. Mas Freud hoje é considerado uma literatura e que muitos jovens não gostam de ler. Eles preferem ler Lacan, porque eu acho mais arrojado. Mas o Freud tem historinha. Tem historinha? Tem historinha, é bom. E não sei se vocês perceberam que hoje a gente tentava falar do José Walter, da Teca e de Vitor. Walter, não sei porquê. É outro. A gente tentava trazê-los como personagens reais, e você sempre... lembrando, gente, então, isso é ficção, presta atenção. Mas só um comentário sobre isso, eu falo isso, mas no fundo eu acho muito bom que achem que é real, porque é sinal de que é sinal de que o livro funciona, porque também o escritor não é um técnico, né? Isso, na verdade, nesses personagens tem muita coisa que acontece com as pessoas que a gente conhece, né?
Então, eu só queria dizer isso, assim, que nós, psicanalistas, nós tivemos que deixar para trás o século XX para a gente tentar renovar a nossa prática no mundo, né? Que ela foi totalmente reestruturada por dois discursos, um deles o capitalismo e o outro esse que eu acho que você explora muito bem, que é o discurso da ciência, né? Que a internet entra na vida da gente. Sim. Então, eu acho que os personagens acabam oferecendo exemplos, né, do que acontece na vida de cada um e que são os desafios para a gente no tratamento analítico como novos sintomas também, né? Essa relação com a internet, e que vai sendo interpretada, que vai sendo catalogada como, né, nomeada de maneira. Está em andamento, né? Está em andamento, né? Com isso. E agradecer também. Eu só tenho a agradecer mais uma vez, já agradeci antes pela presença de todo mundo e agora agradeço pela participação. E foi muito legal conversar com vocês. É sempre bom conversar com a gente aprende. Não é demagogia, mas a gente aprende. Muito obrigada ao Michel, ao Henry, Ana Lídia e a todos vocês.